Fala aí, galera. Aqui quem fala é o Reginaldo Costa. E se você está assistindo isso, é porque você faz parte da Nerditocracia. Hoje o nosso programa é meio barraqueiro. Nós vamos discutir aí algumas polêmicas da indústria pop. Quando você pensa em quadrinhos, filmes, livros e qualquer forma de entretenimento, a impressão que se tem é que eles foram desenvolvidos ali por pessoas geniais e altamente evoluídas. Mas não é assim que funciona na prática. Aonde tem pessoas, sempre tem conflitos, sempre tem a famosa treta. Então, por isso, nós vamos começar aqui no canal uma série sobre polêmicas da indústria pop. E aí eu vou recomendar para vocês aí alguns livros que falam do começo da DC, como do começo da Marvel, como surgiu Star Wars, entre outras coisas. Bom, o nosso primeiro livro é esse aqui, Homens do Amanhã, do Gerard Jones. Esse livro ele já começa com uma polêmica envolvendo o seu autor. Há alguns meses atrás, o Gerard Jones foi preso por pornografia infantil. Mas, independente disso, isso não tirou o valor da obra, que é muito esclarecedora. Do que esse livro vai falar? Ele vai contar ali para nós os bastidores da indústria de quadrinhos, lá no comecinho, e principalmente ele vai falar como os grandes criadores foram explorados. Aí você vai ter aqui, por exemplo, contando a história de como surgiu o Superman, de como surgiu o Batman, e eu vou falar para vocês algumas das polêmicas que tem aqui nesse livro. É claro que assistir esse vídeo não vai substituir você ler a obra. Bom, a primeira polêmica aqui, ela envolve os fundadores da DC Comics, que na época se chamava National, que, segundo o que fala o nosso autor aqui, usavam a editora para lavar dinheiro da máfia. A segunda polêmica, ela envolve a criação do Superman. Vocês têm que pensar o seguinte, na época ainda não existia a indústria de quadrinhos, ela estava engatinhando. O que nós tínhamos ali eram as tiras de jornal. O Jerry Siegel e o Joe Shuster, que foram os criadores do personagem, eles tentaram vender o personagem para vários jornais. Nenhum dos jornais se interessou pelo personagem, até que a National se interessou em publicar as histórias. Então o que eles fizeram? Aquelas tiras que eles tinham desenhado, eles remontaram no formato de uma revista em quadrinhos. E por esse serviço, na época, eles receberam $250, achando que estavam fazendo um negócio da China. O problema é que nos anos seguintes, o Superman se tornou o personagem mais popular dos Estados Unidos. E até algum tempo atrás, ele era o personagem mais popular do DC Comics. Hoje em dia é o Batman, mas até ali meados do final dos anos 80 era o Superman. Pensa o seguinte, você criou um dos personagens mais rentáveis de todos os tempos e não está recebendo nada por isso. Por quê? Alguns anos depois, eles foram demitidos pela DC Comics. Isso aí ocasionou uma série de processos, mas infelizmente um dos criadores do Superman morreu na miséria. Outra polêmica também envolve a criação do Batman. O Batman foi criado por dois caras, Bob Kane e Bill Finger. Mas sabe-se lá por quê? Quando a primeira história foi publicada, ela saiu somente com o nome do Bob Kane. E assim foi por muitos anos, até que recentemente a DC resolveu assumir a autoria do Bill Finger e começou a acreditar ele também como criador do Batman. Outro cara que trabalhou para DC Comics e que era assim um tanto quanto polêmico foi o William Moulton Marston, também conhecido como criador da Mulher Maravilha. Esse cara, ele era adepto da bigamia, era casado com duas mulheres e nos anos 40 ele defendia claramente a superioridade da mulher. Então a Mulher Maravilha foi uma personagem que já nasceu empoderada. Mas não é só isso. O Marston também gostava de colocar nas histórias da Mulher Maravilha cenas em que ela era amarrada, em que ela era espancada e às vezes fazia algumas insinuações ali de sadomasoquismo e de bondade. Esse livro parece que foi escrito para falar mal da DC Comics, mas não é só disso que ele fala. Ele descreve ali alguns podres
do Will Eisner, que é o criador do Spirit. Também fala um pouquinho a respeito do Jack Kirby e das suas brigas com a Marvel, mas isso eu vou falar quando eu for falar no nosso próximo livro. Outra coisa que é interessante aqui é como o autor descreve o conluio que foi feito nos anos 1950 entre as editoras para derrubar a EC Comics. O que aconteceu? Um famoso psiquiatra americano, o Frederick Wharton, não me lembro o sobrenome dele, escreveu um livro relacionando a leitura de quadrinhos com delinquência juvenil. Preocupado com isso, o Congresso americano resolveu fazer uma série de sessões para discutir o tema. Nessas sessões, o que aconteceu? Os outros editores colocaram o Max Gaines, que era o dono da EC Comics na época, na fogueira, fazendo parecer que só os produtos dele incentivavam a delinquência, sendo que, na verdade, todas elas publicavam histórias de terror, de assassinato. Essas histórias de terror, nos anos 1950, eram o que mais vendia. Os super-heróis estavam em decadência, os quadrinhos de romance também estavam, o faroeste também estava começando a decair, e aquilo ali era o que mais vendia, e isso estava incomodando os outros editores. Então, eles aproveitaram a situação para poder prejudicar o principal concorrente. E foi o que aconteceu. Um pouco tempo depois, a EC Comics faliu. Essas sessões deram origem a um órgão chamado Comics Code. Esse código de quadrinhos aí, na prática, era uma forma de censura. Isso aí dizia, por exemplo, que nas histórias não poderia ter assassinato, que o vilão deveria sempre perder, e se a sua editora publicasse uma história que não se enquadrasse nos padrões, ela era recolhida e você levava uma multa. Isso aí foi horrível para a indústria dos quadrinhos. Por quê? Eles começaram a ficar cada vez mais maniqueístas, cada vez mais infantis e cada vez mais bobos. O Batman, por exemplo, que era um personagem super sombrio, ficou bobo e começou a ter uns personagens assim meio estranhos ali, tipo o Batmirim. Bom, esse é um livro que eu recomendo fortemente. Talvez dessa lista aqui seja o que eu mais recomende. E apesar de ter sido publicado há cerca de uns 10 anos ou mais, ele ainda é fácil de encontrar. O link vai ficar aí na descrição. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham se interessado em ler o livro, que realmente é uma leitura que vale a pena. E lembre-se, aquele que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Então, se você criar o Superman, não o venda para a Nacional por $250. Beleza? Até a próxima!